Gravando. Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um encontro nosso aí pelo Meet. Aí vai começar a ser uns encontros tradicionais todos os sábados aí. Dependendo de quem for fazer entrevista e conversar aqui no nosso bate-papo, vai ter uma alteração de horário, viu? Hoje o nosso convidado é o Flávio. Acho que como é que é, Flávio? É Henrich ou Henrich? Como é que você. Heinrich. Hã? Heinrich. Mas eu adotei uma nova alcunha aqui na Irlanda, Como é que o pessoal te chama aí? Flávio Madureira, né? Ah, vai ficar É mais o fácil, primeiro, né? é o primeiro e último nome, né? Ah, e como que o pessoal te chama pelo sobrenome? Cara, eu me apresento como Flávio Henrique. Ah, aí se chama mesmo do jeito que você É, fala, né? é. Certo. Então hoje estamos aí com o Flávio, que é aí um ex-aluno também da UFT, né, do curso de Ciência da Computação. E a gente trabalhou junto aqui também, né, depois do curso de Ciências da Computação. E depois ele resolveu ir para a Irlanda e já está aí com, acho que quase 3 anos morando na Irlanda, né? E como que a nossa série de vídeos falando aí de estudante até um profissional sênior, né? O Flávio aí vai dar os relatos dele, né, de experiência que ele está vivendo, quais tecnologias que ele está utilizando lá, como está sendo a experiência também, cultura fora do Brasil, né? E dar algumas dicas também, né, para quem está querendo aí seguir carreira na área técnica, na área de desenvolvimento, né, que o Flávio também dá área de desenvolvimento, e trabalhar fora do Brasil aí, certo? Então, não sei se é melhor eu te apresentar, Flávio, você quer se apresentar? Eu acho Melhor melhor você. falar. Ah, Eu falo um resumo aqui, mais ou menos, de quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. E aí depois vocês vêm com perguntas ou alguma curiosidade que eventualmente vocês tenham. tá bom. Então, Flávio, eu gostaria, assim, primeiro que você, né, se apresentasse aí e falasse, assim, as perguntas iniciais, né, eu posso intercalar com as perguntas também de quem está, os convidados aí que está acompanhando a live ao vivo, né? Eu gostaria de saber como é que está sendo essa experiência, né? Você ter ido para fora do Brasil, para trabalhar fora do Brasil, e como é que está sendo o impacto aí da cultura, né? Porque a gente tem no Brasil a gente tem uma cultura diferente aí, acredito, né? Dos outros países, principalmente a Irlanda, certo? Então, fique à vontade. Então, eu sou Flávio, sou formado em Ciência da Computação pelo UFT, tenho especialização em Desenvolvimento de Sistemas também pelo UFT, sou concursado do Estado licenciado, já tinha mais ou menos 5 anos, então peguei licença e decidi vir para cá. Com relação ao impacto de cultura, eu acho que eu vou falar um pouco um resumo da minha história, a partir da minha formação até vir para cá, porque aí acho que dá um contexto melhor. Depois eu falo a respeito do impacto cultural. Bom, eu sempre tive o desejo de ter uma experiência no exterior, morar fora, tal. Então, quando foi em 2018, eu resolvi tirar do papel esse plano. E aí eu tinha alguns países que eu tinha que escolher para eu vir. E aí eu acabei decidindo pela Irlanda porque eu achei que tinha um custo-benefício melhor e era menos burocrático. Né? Em outras palavras, era mais barato, era mais fácil de vir. Depois você pega outras vantagens, por exemplo, aqui como está na Europa, você tem vantagens de poder viajar pagando barato para outros países, conhecer outros lugares e outras culturas, né? E aí, com relação ao mercado de trabalho aqui, foi um dos pontos também que me fez escolher aqui, obviamente, né? Na área de TI, né? Geralmente esses países, eles oferecem, o que eu botei na balança, né, foi a questão de que alguns países oferecem a oportunidade de você ir para o país, trabalhar e estudar inglês, né, estudar o idioma. Então, aqui foi o ponto principal, né, eu podia vir por esse meio e quando eu estivesse aqui eu ia procurar um emprego na área de TI, no caso, né. Algumas pessoas conseguem ser contratadas já do Brasil, outras pessoas vêm, ficam ilegal e por aí vai, mas a minha opção foi essa. Então, eu vim como estudante de língua e estava trabalhando em outras áreas, como limpezas, áreas
aqui, as pessoas costumam fazer isso, né? Trabalham meio período e estudam meio período. Então, no meio período que podem trabalhar, elas trabalham como com limpeza, como garçom, como segurança e por aí vai. Bom, nesse meio tempo fui procurando empregos na área e tal, participando de várias entrevistas. Eu acho que, eu não sei precisamente o número exato de entrevistas que eu fiz, mas de aplicações foram mais ou menos umas 150, de entrevistas eu acredito que foram umas 40. E aí quando foi no final de 2019, mais ou menos em setembro, eu estava participando de 2 processos seletivos para essas 2 empresas. Então era uma empresa na Escócia e a empresa que eu estou hoje, né? Tudo isso eu já estava aqui, né? Na Irlanda. E aí essa empresa da Escócia, o recrutador parou de me responder nos e-mails, às vezes eles fazem isso, ou porque eles mesmos mudaram de empresa e não te deram feedback e tal, né? Mas enfim, o processo ficou interrompido, mas o segundo processo continuou e foi onde eu passei pelas todas as etapas, todas as entrevistas e eles me fizeram uma proposta de trabalho e eu aceitei e eles deram entrada no visto de trabalho, porque até então meu visto era de estudante. Meu visto de trabalho aqui, existe uma espécie de programa chamado Critical Skills. E o que é isso, né? Geralmente esses países eles têm uma lista de empregos que está em alta demanda, mas não tem profissional suficiente. Então eles abrem com uma certa facilidade, né, entre aspas, para que pessoas de outros países venham e trabalhem suprindo a necessidade, né, a mão de obra do país. Esse é meu visto, né? Meu visto é do tipo de Critical Skills aqui. E, bom, e é onde eu estou hoje. A empresa que eu estou hoje é uma empresa de consultoria, mais ou menos que você mais ou menos que trabalha como terceirizado para outras empresas, né? E hoje eu trabalho como terceirizado para o que é o equivalente à Receita Federal no Brasil. Bom, a gente trabalha lá. São vários times que tem, então são vários sistemas que existem. O meu time, as tecnologias que eu trabalho lá são principalmente né, Java 7, Java 8, né, ferramentas do universo Spring, JMS, Kafka, Docker, Jenkins, Git. Tem pessoas da equipe que são programadores COBOL, por exemplo. Enfim, se eu pudesse ter feito alguma coisa diferente antes de ter vindo, eu teria investido mais em certificações, por exemplo. Apesar de ter especialização e tal, eu vejo que quando você tem certificações, significa, aos olhos do empregador, aos olhos das pessoas que estão te recrutando, que você está se mantendo atualizado e tudo mais, né? Então é uma forma de você provar isso. Porque, por exemplo, se você vem falando que tem uma certa experiência numa língua, numa tecnologia X, mas chega aqui, bom, trabalhei para uma empresa X no Brasil, mas essa empresa não é reconhecida no mundo todo, né? Se não for o Facebook ou Google ou etc., isso não vai ter um grande impacto. Então, se você tem um bom background, tipo, boas certificações e tal, significa que você é tudo aquilo que você diz ser, né? E por aí vai. Eu acho que isso resume mais ou menos a minha história. Entendi. Você perguntou sobre o impacto é, cultural, né? é, Rapidão, a questão a questão do impacto. Bom, existem vários aspectos aqui de cultura e tal, né? Mas falando principalmente da questão de trabalho, as pessoas aqui elas são mais tranquilas. O brasileiro parece que trabalha muito, parece que se doa bastante, né, na questão do trabalho. As pessoas aqui são mais tranquilas e tal, tipo assim, o trabalho lá termina às 6 horas a pessoa pode estar no meio de qualquer coisa, para e vai embora. É tipo isso, elas são mais tranquilas. Será que é porque é sagrada a hora do uísque aí ou não? Não, mas da parte, talvez. Eu ia fazer assim umas perguntas mais sérias para você, mas assim para quebrar um pouco o gelo, assim, o que que sua mãe achou quando você falou para ela assim, mãe, eu tô indo para a Europa para fazer programa lá?
Então, né? É muito complicado você explicar que você vai fazer programa em outro país. Não, mas falando sério, para minha família, pelo menos, eu não falei que eu viria de vez, eu falei que estava indo fazer intercâmbio, que de fato foi, né? Eu vim fazer o intercâmbio e deu certo de conseguir emprego na área e continuar. Então. É porque geralmente a gente pensa isso, né? Botar indo para a Europa, né? É um É, preconceito danado. Aí tem que sobreviver os primeiros meses, né? Assim, pelo que eu percebi, esse método que você, no caso, foi para a Europa, geralmente é aquele método tradicional que muita gente faz para poder, quando vai trabalhar em outro país, né? Vai para aperfeiçoar um pouco o inglês, né? Fazer um intercâmbio aí, e depois acaba tentando um trabalho para depois conseguir, né, o visto de trabalho aí, e trabalhar e seguir, né, renovando esse visto de trabalho até conseguir algum permanente, né. E assim, Flávio, o que, começando algumas perguntas aqui, eu vou até casar com essa pergunta que o James acabou de fazer aqui no chat, que eu ia falar sobre essa questão, tinha uma pergunta também que é sobre o inglês, né? Que eu estava estudando um pouco o processo seletivo, por exemplo, para ir para o Canadá, já para ir para fazer imigração no caso, e assim eu me deparei que não é bem como ir para outros países, né? Onde que você, às vezes, com inglês intermediário, e a nossa área de TI é uma área que está bem procurada, ainda mais com essa pandemia, né? Então, às vezes, com inglês intermediário, em outros países você consegue um trabalho. E já lá no Canadá, eu vi, assim, que o nível que eles pedem, pelo menos naquela prova de proficiência, né, que é o IELTS, é um nível bem avançado. Então, você tem que estar bem fluente, saber fazer redação em inglês, né, para você tirar uma nota boa e ser chamado para fazer, para passar no processo seletivo da imigração, né. Aí o James perguntou aqui também, né, quando você foi para fora, né, como é que era o seu nível de inglês? Como é que você considerava o seu nível de inglês? Então, eu sempre gostei de estudar línguas e tal no Brasil. Fiz alguns cursos e tal, mas o nível que eu me considerava aí no Brasil era intermediário. Nunca foi avançado nem nada disso. E quando você chega no país, no país de língua inglesa, é até engraçado porque você vê que você não sabe muita coisa, não. Porque, enfim, né? Só estando no país para saber. Para passar realmente, aqui não exige que você tenha exame de alguma coisa para passar no Critical Skills aqui, né? Se você for estudar numa universidade aqui, eu acho que você precisa fazer um exame para ser admitido na universidade, mas para emprego em si, eles não exigem. Eles só exigem, no caso do Critical Skills, eles só exigem que você tenha um nível superior. Ah, tecnólogo pode? Pode. Se você fazer a tradução do seu diploma, dizendo lá que é um diploma tipo bacharel, eles aceitam, porque basicamente vai fazer a mesma coisa, né? Mas na questão do inglês, se você não tiver um inglês bom para passar na entrevista, você não vai passar. Então, isso aí já te elimina, entendeu? Você não precisa ter um papel dizendo que você sabe inglês. Você, sabendo inglês de fato, você já vai ser filtrado ali, entendeu? Eu tenho até uma informação interessante depois que eu comecei a olhar essa questão do processo de imigração, né? Que, assim, é uma coisa até besta, mas se você for parar para pensar um pouco melhor, é porque, assim, às vezes a gente termina um curso de inglês, né? A gente vai ali no básico, intermediário e avançado, né? E depois faz o upper, né? Que seria o mais avançado ainda aqui no Brasil. E a gente acha que quando termina ali, a gente está conversando, né? E a gente acha que está com o inglês ali fluente, né? A maioria do brasileiro acha isso, não, eu estou com inglês fluente, eu consigo ir fazer um mestrado, um doutorado, e depois a gente vê que nem é bem assim, né? Que quando a gente vai fazer um processo seletivo onde que vai fazer uma pós-graduação fora, alguma coisa, você tem que estar com um vocabulário assim bem avançado mesmo, como fosse um professor de inglês, onde que sabe bem as gramáticas, sabe bem conversar, sabe muitos termos, né, estrangeiros, só que, assim, quando a gente faz uma viagem, né, e para turismo, a gente vê que a maioria das pessoas, ela com inglês intermediário, ela consegue
se dar bem, né? Então, se virar, né? E já quando, igual você falou aí, realmente está um caso com a informação que eu tinha, né? Que você precisa ter um inglês mais avançado para fazer uma pós-graduação, ou até por trabalho, né? Isso. E Flávio, aí, assim, questão de, começando aqui umas perguntas mais para o mercado de trabalho, né? Tem várias outras perguntas. Assim, por exemplo, o que que te fez, assim, sair, assim, do Brasil? Você falou, assim, que, queria viver uma experiência e tal, mas, assim, tinha alguma coisa ligada com o mercado de trabalho? E eu queria saber, assim, também, como que está o mercado de trabalho, por exemplo, na Irlanda, né? Que a gente vê que aqui, por exemplo, eu sinto no Brasil, a gente está com o mercado de trabalho bem aquecido na área de TI, né? E a gente está também com bastante vagas de trabalhos remoto, né? Aí na Irlanda tem muita vaga de trabalho remoto. Como é que está o mercado de trabalho aí para pessoal, pelo que está vendo? Então, eu tenho a impressão de que o mercado de TI está muito aquecido no mundo todo, né? Não só aqui. Com relação a o que me fez sair do Brasil em si, não foi o mercado de trabalho, não. Mas hoje o que me faz não voltar para o Brasil é o mercado de trabalho. Antes eu não tinha essa noção de que o valor do que um profissional de TI tem em outros lugares, né? Então, para voltar para o Brasil hoje é meio complicado em si, né? Se fosse voltar para trabalhar remotamente para outro país, ok, né? Mas a gente tem um valor muito alto em outro lugar, então depois que a gente descobre isso, é meio complicado a gente se rebaixar. Com relação a trabalho remoto, cara, que eu tá sim aquecido, tem vaga para desenvolvedor, depende da área de TI em si, né? Mas a área de desenvolvimento é a área que é mais, que contrata mais, que eu vejo, né? Talvez porque eu sou da área de desenvolvimento, mas é a área que eu vejo que contrata mais, tá aquecido. Eu não sei te falar a respeito de contratação para trabalho remoto de outros países. Hoje nós estamos trabalhando remotamente, porque trabalho de TI dá para fazer de casa, né? Como aqui está em lockdown ainda, por conta do Covid e tudo mais, então esses trabalhos que dá para fazer de casa estão sendo feitos de casa. Já tem um ano que eu estou trabalhando de casa. Mas eu não sei te falar a respeito se, tipo assim, se uma empresa daqui vai te contratar, por exemplo, aí no Brasil, né? Porque é mais fácil para a empresa contratar alguém que esteja aqui por conta das questões fiscais e tal. Se eu não me engano, tem taxas que elas têm que pagar para a pessoa que mora em outro país e tudo mais, né? Tem que pagar para o governo daqui, no caso, e por aí vai. Já me falaram isso também, que é mais fácil, por exemplo, principalmente no Canadá, que não tem essa cultura tanto de contratar profissionais fora, né, do país lá, que é mais fácil você ir para lá para poder conseguir um trabalho do que você ser contratado remotamente. O Fábio fez aqui uma observação, e assim, é até complicado, porque assim, nem todas as áreas, né, de conhecimento da área de TI, ela provém também de certificações, né? Então, assim, como que você trabalha com Java, a gente tem, né, várias escalas de certificações ali, Java, né? E ele até fez uma observação assim, né? Porque nem sempre a pessoa significa que a pessoa tem uma certificação que a pessoa não tem uma certificação que ela é capaz, né, de, de conseguir, né, de Isso, isso. contribuir tão bem. Então, você acha que, por exemplo, assim, a pessoa que tem muitos projetos no GitHub, tem muitas contribuições em projetos open source, também seria assim, uma mais-valia na hora de conseguir um emprego, ou você acha que a certificação faz uma grande diferença mesmo? Então, só alguns adendos, né? Quando eu falei de certificação assim, eu falei da minha perspectiva, né? Da perspectiva do desenvolvedor Java, né? Que é o que eu sou. Não sei outras realidades. Segundo, é que essa perspectiva de certificação realmente, não é porque você tem que você pode ser mestre em alguma coisa que não significa que você vai ser a melhor pessoa para trabalhar para certa empresa, né? A questão da perspectiva do contratante, que quando ele olha no seu currículo e vê, olha, fulano fez tal certificação, então significa que ele busca se especializar, busca aprender, esse tipo de coisa. Não significa, realmente, da nossa perspectiva, é bobeira, né?
é aquela coisa das pessoas que são avaliadas, por exemplo, por provas, né? Vamos supor, nem todo mundo se encaixa naquela mesma prova ali, né? Então você tem suas qualificações que às vezes não vão ser extraídas por uma prova em si, né? Por uma pergunta X ou Y, né? Mas você continua tendo suas qualificações. E o oposto também. Então, com relação à certificação, é isso. É só da perspectiva do contratante, não que você vai ser a pessoa, a melhor pessoa. Você pode também ser a melhor pessoa do mundo, mas se você não tiver um currículo que mostra para o contratante que ele tem que te contratar, o que adianta, né? E se tiver o É, Git também lá com coisas lá, pode ter coisas que não são suas, né, também. é o que eu falo também, assim, né? Na primeira live que eu fiz sozinho aqui, uma palestra mesmo, falando muita coisa, depois algumas pessoas fizeram algumas perguntas, eu deixei bem destacado, assim, que basicamente são três coisas que vai contribuir para deixar seu currículo bem forte, né? A primeira coisa seria, assim, a questões das certificações, né? Diplomas, né? Então, assim, que vai te dar a questão de aumentar o seu nível de títulos ali, né? Então, assim, um currículo que tem títulos e com certeza ele, né, ele vai ajudar na hora da contratação, né? A outra coisa que eu coloquei foi as recomendações, né? Claro que sempre que você tiver uma recomendação é bem melhor, né? E a terceira e última coisa que é interessante ter no currículo, para completar essas três coisas, né? Seria a questão de projetos, né? Então, assim, essa questão do GitHub, né, e contribuição entra muito nesse viés de projeto. Então, a pessoa tendo títulos, recomendações e muitos projetos realizados, né, como experiência ali, eu acho que fecha assim a tríplice, né? Coroa para contratação, né? Flávio, eu É, tenho uma pergunta aqui. Ela, você tinha falado sobre a questão, o Moano está perguntando aqui, né? Sobre é possível trabalhar remotamente, né? Daqui do Brasil para empresas na Irlanda, né? É a questão de cultura, né? Você falou das empresas, né? E é, algumas não, empresas é sim, outras não, né? Mas sim, não é possível, sim. é possível, é. Né? Tem gente que trabalha, conhecidos de conhecidos, no caso, tem gente que trabalha e tal, só que uma coisa que é um pouco mais difícil, né? Se você for comparar. Nenhum dos casos, mesmo você vindo para cá, não vai ser simples e fácil de cara, assim, de conseguir. Tem casos de sucesso rápido? Tem, mas a maioria são pessoas que levam tempo para conseguir um trabalho e tal. Mas tem sim gente que trabalha do Brasil, por exemplo, e trabalha para empresas daqui, né? Tem eu vi uma vez uma live do pessoal, eu acho que canal do Nerd, acho que é em Canadá, uma coisa assim. Alguém me corrija se tiver aí, saber o nome certinho. Mas, assim, tem algumas pessoas que perguntam muito o seguinte: o que é mais interessante? A pessoa ir para fazer uma graduação no fora do Brasil, onde que o país que ele quer continuar trabalhando lá, ou é mais interessante ele fazer uma graduação aqui no Brasil, que dependendo teria um custo menor, né? Porque a maioria das graduações fora você tem que pagar, então assim aqui você encontra muita graduações na área principalmente de TI gratuita, né? Aqui no Tocantins mesmo a gente tem a Uniteams, né? A gente tem a IFTO, temos a UFT que tem gratuito também. O que você acha mais interessante? É mais interessante o cara fazer uma graduação fora do Brasil e ir lá para fazer fora, ou fazer aqui e depois pegar um pouco de experiência e tentar fazer essa migração? Então, da minha perspectiva, a questão da minha experiência em si, do que eu vejo, é mais fácil você já estar aí no Brasil, você faz a faculdade aí mesmo, ganha experiência e vai tentar fora. Tem oportunidades aqui, por exemplo, depois você pode fazer uma MBA, uma especialização aqui, por aqui, né? É, o custo, eu não sei especificar muito bem, mas eu acho que ficam em torno de 5.000 euros por ano da especialização e tal. Eu acho que envolve outros custos também aí. Mas é mais fácil você já vir pronto do Brasil, assim, digamos, com experiência. Uma coisa que é bom ressaltar é a questão da experiência em si, para você conseguir um trabalho fora, pelo menos aqui, né? Quando você tem uma experiência relevante, tipo assim,
de 10 anos, vamos supor, as empresas vão estar mais interessadas em você, né? É óbvio que se tiver menos, se estiver iniciando, também vão ter oportunidades em si, né? Cabe a você procurar onde você vai se encaixar. Mas quanto mais experiência você tem, eu acho que menos difícil fica a situação. É, Mas a a minha opinião é dificuldade, você vir pronto já vir informado e tal. a dificuldade do primeiro emprego, assim, ela é bem grande, né? E a gente, ainda mais quem, os alunos, né, fica sempre preocupado em relação a isso, né? Assim, eu sou estudante, aí quando terminar eu vou virar desempregado. E agora, né? Então o cara está confortável ali dentro da faculdade, estudando, né? E depois, quando acaba a faculdade, aí vem a grande questão, né? Onde ir, onde começar, o que fazer, né? Qual o primeiro passo para buscar, né? E e assim, uma coisa que eu ouvi falar muito em relação a isso, né, é a questão do psicológico também, né? Que a pessoa, por exemplo, ela tá ali, às vezes, sei lá, numa idade de 20 anos, ela vai começar uma graduação, e assim, as graduações lá, a maioria são pagas, né? Ainda mais para quem é de outro país, né? Então é bem complicado. Aí a pessoa vai sozinha para poder estudar. Então, assim, a pessoa aqui no Brasil também ela tem ali, né, o suporte dos pais, dos amigos, né? Da língua nativa, né? Então, assim, é outra coisa, né? Então, quem pensa em fazer isso tem que já, é bom ter a ciência, né, que vai enfrentar uma barra lá fora, né? Você falando aí sobre custos, cara, eu queria saber aí como é que é o custo Irlanda, porque a gente tem aqui o custo Brasil, né? É parecido o custo Irlanda com o custo Brasil? Tipo assim, é o custo de vida aí, se a pessoa que ganha um salário baixo, ela consegue ter uma qualidade de vida melhor ou pior que o Brasil, por exemplo, você paga muito imposto, né? Se a carga tributária é muito alta, o quanto, por exemplo, proporcionalmente, né, você recebia aqui é proporcional ao que você recebe lá, só que você consegue economizar mais, menos, como é que é esse custo Irlanda aí? Então, bom, aqui é assim, você ganha um salário X, vamos supor, 50 mil por ano. Não sei quanto ficaria aí por mês. Mas você ganha 50 mil por ano. Quando tem uma alíquota aqui, até 30 mil, se eu não me engano, o governo desconta 20%. Quando passa disso, o que passou, ele vai descontar 40% em cima. Então, meio que os salários são meio que equiparados. É óbvio que tem gente que ganha 10 mil, tem gente que ganha 2 mil por mês, né, digo assim. Mas acaba que quando os impostos são aplicados, a diferença diminui um pouco entre os salários. Então, significa que a diferença de uma pessoa para outra não é muito grande, entendeu? Assim, óbvio que tem gente muito rica e tudo mais, tem gente que é normal também, né? As pessoas, eu vou falar no caso das pessoas normais, que é o caso onde eu me encontro, né? O custo de vida aqui dá para você viver bem com salário mínimo, por exemplo, o salário mínimo aqui eu acho que está de 10,80 € por hora. Sei lá, dá uns trabalhando 40 horas, daria o que aí? Semana. Quanto você Faz o falou cálculo aí. quantos? 10,80. Ah, Enquanto isso, eu falo aqui 10,80. da questão do custo. Por exemplo, mercado aqui eu Mil- acho mil e muito setecentos e barato. vinte e oito euros ao mês. Aí descontaria Ah, aí se ao 20%. ano, né? Vezes 12, ao ano dá 20 mil e alguma coisa. Desconta aí 20%. Bom, coisas que são baratas aqui. Mercado. Mercado é muito mais barato em relação ao Brasil, na minha opinião. Você consegue viver bem assim, ganhando 1.700, por exemplo, salário mínimo. Estou colocando salário mínimo, né? Você consegue viver bem com esse salário, né? O mercado custa mais ou menos uns 100 por mês. Você consegue viver com 100 por mês. Aí você soma as contas aqui, mais ou menos, que de gás e energia, mais um plano de celular, mais ou menos uns 50. Transporte público, você gasta aí uns 120 top, no máximo, né? Uma cerveja, vamos supor, que uma parte Importante, é importante, né? que é um copo de 500 ml, mais ou menos uns 5,50 no pub, mas você pode comprar no mercado também uma caixinha de cerveja por, sei lá, 16 euros, que vem 12,
E cada latinha aqui são 500 ml, né? Então, bem diferente do Brasil. Viagens, por exemplo, você consegue achar, por exemplo, uma viagem daqui de Dublin para Londres por 20 euros ida e volta de avião. Isso você não vê no Brasil. Agora, o que é caro aqui? Aluguel. Aluguel é muito caro aqui. Por exemplo, uma casa de 3 quartos, né, que é a que eu moro hoje, ela custa 1.950 o aluguel por mês, né? E aí, casas, e é porque não é uma casa assim, das mais chiques e tal, né? Dependendo do local, você paga até 3 mil ou mais, né? A moradia aqui é bem cara. E aí, o que as pessoas costumam fazer, né? Principalmente os estrangeiros? Dividir casa com outras pessoas, né? Então, é muito comum a gente, eu mesmo aqui, eu divido com um casal de brasileiros e mais o outro brasileiro, né? Então, acaba que o custo médio de aluguel, assim, dividindo por quarto, fica uns 600 euros, mais ou menos. Uhum. É, Então, comparando diretamente com o Brasil, tem suas vantagens e desvantagens. Eu acho que o aluguel é a maior desvantagem aqui, né? pelo que eu entendi aqui, assim, mais ou menos quem tem ganha um pouco mais, né, que o salário mínimo aqui do Brasil, que seria aí os 1.700 alguma coisa, euros, né, você já tem um desconto, né, de imposto de 20%, né, enquanto que aqui no Brasil você vai ter esse desconto acima de 28 mil ao ano, né, então assim, com 20 mil você já tem esse desconto de imposto, né, e aqui no Brasil você não tem isso, mas por outro lado você tem um custo menor ali no dia a dia, né? Tirando os Isso. aluguéis em si. Só que aí, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem alguns benefícios na área, por exemplo, na área da saúde, né? Que o pessoal reclama muito, geralmente, quando em outros países, é porque a saúde não é pública, você não tem uma assistência tão grande igual tem aqui no Brasil. Como é que seria esse contrapartida, né? Que eles pegam 20% de imposto, o que eles te dão de graça de assistência aí, por exemplo, Aí eu acho que, não sei se envolve toda a Europa ou é só a Irlanda, cada país tem sua Não, assistência diferente, assim. não, isso aí depende de cada país, né? Aqui, por exemplo, tem sim os impostos, você paga e tal, mas, por exemplo, se você ficar desempregado, mesmo você sendo estrangeiro, você tem um suporte do governo aqui, né? Aí no Brasil também nós temos, né? O seguro-desemprego, essas coisas todas, né? Só que aqui, por exemplo, os valores são maiores, né? É, gira em torno aí. Bom, eu não sei, nunca fiquei desempregado, então não sei exatamente, mas que eu ouço as pessoas falar gira em torno dos 800 euros semanais e tudo mais, né? Deixa eu ver mais. Educação aqui é gratuita para quem é europeu, né? Então, Hum. vamos supor que você seja irlandês, você não paga educação, paga algumas taxas assim de matrícula, por exemplo, e tal, mas você não paga mensalidade, essas coisas todas. A Saúde, educação é fundamental e superior também? toda, né? Desde do Ah, básico ao superior. ah, Saúde é uma coisa que é complicada aqui comparado com o Brasil, né? A gente tem um sistema universal de saúde, né? Que qualquer pessoa pode ser atendida. Tem seus defeitos, tem, mas comparado aqui com outros países, você vê que o Brasil está bem à frente nessa questão de atender a população, né? Aqui, qualquer consulta com o GP, né? Que é o General. Esqueci o que significa a sigla, mas é um médico geral, digamos assim, né? Ele uhum. vai cobrar uns 50 euros pela consulta. Aqui não tem esse negócio de, daqui de 15 dias você retorna de graça. Não tem. Você vai retornar lá, você vai pagar mais 50. E por aí vai. Se for fazer cirurgias, essas coisas, então aí também tem que pagar. Só que aqui existe um chamado seguro, né? Por exemplo, nós que viemos como estudante, a gente tem esse seguro para ser atendido na rede pública e dependendo das coisas a gente tem uma contrapartida e dependendo a gente não tem, né? A saúde aqui eu acho bem complicada mesmo, mas, por exemplo, as empresas elas costumam contratar e costumam dar esse benefício, né, digamos assim, de um plano de saúde. Então você pode ser atendido tanto na rede pública quanto na rede privada e bom,
Só que é igual eu falei, né? Comparado ao Brasil é bem diferente. O Mano fez uma pergunta aqui, né? Quando você foi para Irlanda, você tinha algum contatinho aí ou foi na cara de pau mesmo? Eu vi na cara de pau mesmo. Tinha nenhum conhecido Bem que. ousado. É, Eu vou para Irlanda e vou conquistar a Irlanda. fazer os contatos aqui, né? É fazer os contatinhos lá, viu? Não Só tá tem... faltando fazer. Tá sem contatinhos aí, cara? O que que tá acontecendo Que é aí, isso? cara? Pô, Que é isso, né? as irlandesas aí não é igual aqui as brasileiras, não? Não dão brecha, não? Eu vou evitar responder essa pergunta porque esse negócio vai ser postado no YouTube depois, né? Mas eu, Acho que não é mas eu próprio não responder isso, não. não. Bom, Flávio, você tinha dito que foi para aí, né? Aí foi para fazer um intercâmbio, melhorar o inglês, depois começou a procurar um trabalho. Aí começou a trabalhar para a empresa, eles te deram o visto, o visto de trabalho aí, né? Como é que funciona, por exemplo, essa renovação de visto, sempre que você tem que estar trabalhando, ou, por exemplo, acabou o trabalho, aí já, acabou o trabalho, acabou o visto, volta embora para o Brasil, quanto tempo você tem que ficar nessa de renovação para poder ganhar um visto permanente, como é que funciona aí? Então, na questão do Critical Skills, é assim, você consegue o patrocínio do visto, né, por uma empresa, e eles vão pagar lá as taxas e tal. Às vezes algumas pessoas negociam para elas mesmas pagarem, só que isso não é ético, então se a empresa aceita esse tipo de negócio, é melhor não ir trabalhar para essa empresa, né? Mas enfim, o custo do visto se chama Stamp One, né? O Stamp 1, ele custa 1.000 euros, ele vale por 2 anos, mas você fica vinculado a essa empresa. Passando um ano, você pode mudar de empresa e tal, porque isso acontece, né? Sei lá, por qualquer motivo, ou a empresa fecha, ou você não se deu bem e tal, você pode mudar de empresa. Só que aí você tem que pegar esse mesmo visto, tempo um ano, pagar mais 1.000 euros e tal. Então, mas ele vale por 2 anos. A partir desses 2 anos, você pode requisitar o Stamp 4, né? O Stamp 4, que ele vai valer por mais 2 anos. Só que aí você não vai estar mais vinculado à empresa. Então, você pode pular de empresa para empresa, bom, o que for mais conveniente para você. Depois de 5 anos no Critical Skills, você pode requisitar a cidadania irlandesa. No Step 4, eu não me lembro, mas não paga 1.000 euros. Não paga 1.000 euros. A única coisa que você tem que pagar é a permissão de a residência, né, que custa 300 euros. Então, você tem que renovar de ano em ano. Mais ou menos isso. Respondeu a pergunta? Não sei, às vezes eu me perco. Sim, não, acho que sim, acho que sim. Porque no caso aí é ir trabalhando, é igual os outros países mesmo, né? Você fica um tempo com o visto de trabalho, depois você solicita o outro visto, né? Sim, você perguntou a questão, tipo assim, acabou, vou voltar para o Brasil. Bom, se você não renovar o seu visto ao final dos 2 anos, você tem que voltar mesmo para o Brasil, né? Vamos supor que você foi demitido nesse meio tempo aí. Tem um prazo para você conseguir um outro emprego. Não sei se são 3 meses ou são 6 meses, mas você tem um prazo para conseguir um novo emprego e aplicar novamente por Stamp One e continuar contando o processo aí para você tirar sua cidadania, né, passaporte e tal. Aí eles vão com a polícia na sua casa, te pega e joga igual no seriado do Will Smith lá, pegar e jogar fora de casa assim. Então, não, né? Não é que nem nos filmes que você vê lá nos Estados Unidos, as pessoas não ficam aqui caçando as outras, não, né? Mas, por exemplo, vamos supor que você vai para outro país. Quando você voltar, você vai ser impedido de entrar, né? Você não vai poder entrar mais aqui porque tem pendência no seu nome, digamos assim, né? Agora não sei se tu vai. Agora me surgiu uma dúvida, não sei se tu vai saber responder. Digamos que passe aí esses 6 meses, aí você fica aí como ilegal. Aí, se você tiver ilegal, eles conseguem te contratar mesmo ilegal ou como é que funciona? Eu não vou saber te responder, É, mas quando você tem pendência no seu nome, é complicado, né? Se tem um histórico de pendência, provavelmente você não vai conseguir ser contratado. emprego, né? Entendi. Ó, o Alex falou assim: grande Flávio, sou seu fã
se aqui no Brasil te pagasse um salário em torno ó, de 10 a 20K, 10 mil a 20 mil, você voltaria para o Brasil? E aí, ó, eu acho que o Alex está querendo te contratar. O Alex, ele tá com uma empresa aí, viu? Tá faturando bastante. Ele tá atrás aí de quem consegue, A né? gente Quem pode já conversar depois, Alex. ele tá querendo te Quanto a isso. contratar. Não, mas não sei. É uma pergunta muito difícil assim de se responder na hora. Depende da proposta, né? Sempre depende da proposta, do local que eu for trabalhar e tal. É porque a gente, quando, por exemplo, igual você fala aí, você falou sobre 50 mil ao ano, né? Seria mais ou menos assim, a gente, na live passada, no Meet passado, na verdade, a gente tem ali uma tabela de média salarial do desenvolvedor aqui no Brasil, né? E tá todas as linguagens lá de programação e tal. E ali eles falam o seguinte, que para o estagiário, a média salarial é mais ou menos uns 1.400, acho que é R$ 1.500. Depois, quando ele vira Dev Júnior, é uns 3 mil alguma coisa, que eu lembro. E depois, quando ele vira pleno, é uns 5 mil e alguma coisa. E depois, quando ele vira sênior, é de 10 mil em média, aí, mais ou menos, que o sênior ganha aqui no Brasil, que hoje, né, nessa nova demanda, está sendo dessa forma, né? E quando você fala em 50 mil ao ano, você está falando ali de 4 mil e poucos euros, né? Então, assim, a média, isso seria esses 4 mil e alguns euros aí, 4 mil e pouco, né? Euros ao mês, ou seja, 50 ao ano, né? Seria um salário mais ou menos de um dev aí, júnior, pleno ou sênior? 50 seria pleno. Então, na parte de estagiário, é meio difícil dizer quanto que ganha e tal, porque eu realmente não conheço, não, mas as que eu ouvi assim por alto em torno dos 20 mil por ano. Eu sempre vou falar por ano porque é a maneira como a gente já está acostumado aqui, né? Então eu não sei precisar exatamente pensão. Uhum. O júnior ficaria na faixa dos 30. É claro que isso daí varia, né? Eu tô falando mais da realidade. Você pegar um site aí, às vezes os valores vão estar um pouco mais altos, mas o que eu vejo na prática não é assim, tá? Então, bom, o pleno estaria pagando aí em torno dos 50 mil por ano e o sênior em torno dos 70. Óbvio, igual eu falei, né? Tem lugar que paga mais, muito mais, tem lugar que paga menos. Então, depende bastante da sua experiência, com a tecnologia que eles vão estar precisando ali no momento, né? Então, Ainda mais assim, a gente pensando nisso, né? Igual você pega ali, ó, igual um júnior, dividido por 12 dá 2.500, né? Um pouco aí abaixo do que a gente espera quando se forma aqui, né? Só que aí muda muito, né? Custo de vida, né? É um pouco menor, então assim, claro que a gente pega assim, 30 mil, né? O euro, tô olhando aqui, o euro hoje tá 6,71. Nossa, tá muito alto. Comparado seis e Cara, setenta e não adianta. Quando você está morando no país, não faz sentido você ficar fazendo conversão, cara. conversão, Porque todas as suas contas, exatamente. tudo que você vai pagar vai ser na moeda do país. Então, você ficar fazendo conversão é burrice, é besteira. Porque, Aí no caso, Exatamente. no caso aí daria 16 mil, né? Aí você faz conversão quando você vai viajar, né? Você ganha aqui. Então, por não, exemplo, tipo, se você ficar igual ó, meu nome é Fábio, eu tô se entrando aqui no apresente, meio dessa Fábio. conversa. Meu nome é Fábio, eu trabalho com TI remoto aí há uns anos, né? E eu tive agora 2 experiências trabalhando remoto para a empresa americana. Então, fazia sentido para mim fazer conversão porque eu moro no Brasil, né? Então, aí eu tinha que ver qual é que é o melhor banco para poder receber a grana, onde é que eu ia pagar menos imposto, menos taxa e a melhor hora para poder mandar converter e tal, tal, tal. A gente tinha que se preocupar. Agora, quem está morando lá, muda o jogo, porque aí as regras são outras ali. Igual ele falou que tem o imposto para pagar lá, então é diferente. Então, em vez de recolher aqui, ele tem que recolher lá.
e por aí vai. Então não faz sentido converter. Eu só quero deixar registrado nessa, já que a gente tá gravando, colocar no YouTube, que o Flávio conseguiu um emprego no exterior e ele não pagou nenhum churrasco, viu? Então ele tá devendo um churrasco aí pra gente, viu, pessoal? Então, Pra na verdade, eu gente. tô esperando o churrasco daquele nosso amigo do grupo lá no WhatsApp lá. O Eita, grupo foi Cara, Fábio. criado por hoje ele causa não do apareceu churrasco. aqui, cara. Eu vou falar, é o Tanilson, pra ficar registrado também, que o Tanilson tá devendo vários churrascos pra gente. Isso, a gente criou o grupo, era Churrasco do Tanilson o nome do grupo, entendeu? Fez o mestrado, depois fez o doutorado e até hoje não pagou um churrasco, meu Deus. Exatamente. Olha, você falou sobre viagem, eu tenho uma pergunta para viagem aqui, mas primeiro, eu queria ler aqui um comentário do professor Marcelo, que também trabalha comigo, nosso colega aí, trabalha também no TRE, onde eu já estagiei, na época que eu estagiava, o Marcelo já era sênior lá, então o Marcelo é o cara aí para ser de experiência. O Marcelo deu parabéns para você, eu falava pela coragem de estar, Obrigado. né, dar das caras aí, eu quero viver uma experiência diferente, né, ir para outro país. E ele fez uma pergunta, não sei se você vai responder, né, como que é, né, criar uma startup aí no exterior? É difícil, é fácil criar uma empresa? Como que é você conseguir inovar, sobreviver aí como empresa? Cara, aqui eu vou falar por alto porque realmente talvez eu esteja falando alguma coisa que não seja precisa, mas eu vejo que você pode, você como estudante, por exemplo, vem como estudante, você pode abrir uma empresa aqui, é facilitado e tal, né? Não sei depois o que acontece com a tua situação imigratória, né? Mas não é difícil. Aqui na Irlanda, especialmente para a área de tecnologia, eles têm esse incentivo fiscal, né? Inclusive, muitas empresas têm a sua sede aqui por conta do incentivo fiscal, né? E eles meio que fizeram isso para que atrair empresas tipo Facebook, Google e tudo mais para ter suas empresas aqui e eles declararem seus impostos aqui pagando menos, né? Por exemplo, paga muito menos ter uma empresa aqui do que ter uma empresa nos Estados Unidos, vamos supor. Mas na questão de startup, tem incentivos também e não seria difícil, né? Eu fiquei bem curioso se vocês foram afetados aí pelo Brexit. Então, pensavam-se que ia ter mais problemas e tal. O problema mais aqui, o problema pior aqui, o medo maior aqui era a questão social, na verdade, né? Por conta dos conflitos que existiam no passado entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, né? Que é aqui. Então, mas acabou que não foi tão afetado assim, não. A Irlanda fez parte do Brexit? Como é que é? Então, Eu não entendo porque. como é que é a orientação política lá, que eu sei que Não, não, Reino a Irlanda Unido. do Norte é porque aqui é dividido, né? São como as Coreias, por exemplo, né? Tem Coreia do Sul e Eu Coreia vou, do Norte. A eu vou diferença é até que não está em compartilhar guerra aqui. aqui. Só que a Irlanda do Norte aqui, quando aqui se declarou independente, a Irlanda do Norte, ela resolveu ficar no Reino Unido. Então, essa parte de baixo aqui, ela é a República da Irlanda, onde eu estou, e a outra parte também é Irlanda, só que faz parte do Reino Unido. É outro país, né, digamos assim. Então essa parte de cima veio para cá e essa aqui, né, tá emancipada aí. A Isso. parte de cima tá sofrendo com o Brexit e a parte de baixo É, tá de boa. a parte. Aqui tem um uísque e aqui é cerveja. Nos dois tem. Aqui, aqui em Dublin é onde que vocês acordam e tomam o uísque no café da manhã, é isso? E cerveja também. Cerveja também. É bom, tem praia aqui, cara? Como é que é? Agora você, né, Dublin é bem no litoral, como é que é as praias Cara, aqui? assim, é bem diferente do Brasil, né? Não é águas frias e Diferente tal, né? como? Então, Diferente como, Fábio? bom, o clima aqui é bem frio, né? Não tem aquela muvuca igual tem no Brasil ou em outras praias da própria Europa, por exemplo. As praias elas são bem, Então, não tem graça, não tem bem gente distantes. fazendo churrasco com a tenda, assim, não? No meio do povo. Definitivamente não. Poxa, cachorro, assim, não tem não? Não tem nem, pode levar o cachorro Não, junto. inclusive os animais aqui eles são todos registrados, você não nem vê cachorro de rua aqui, por exemplo. Entendi. Flávio, eu compartilhei o mapa aqui que eu ia te perguntar, né? Quando você veio aqui para o Brasil visitar a gente, você falou sobre
que fez algumas viagens. Eu acho que assim, o bacana de você morar ali, né, ir morar em qualquer país aqui da Europa, é você conhecer os outros países, né? Porque você tá ali ganhando em euro, a passagem é baixa, então você consegue conhecer vários outros países, né? Gostaria que você compartilhasse com a gente aí as experiências que você teve viajando para outros países, né? E quais países você viajou e conheceu? Então, por enquanto, eu conheci, acho que 5 países aqui, por conta do Covid depois, né? Depois o Covid nos acometeu, então as fronteiras foram fechadas. Mas eu é, viajei para a Itália, para o Reino Unido, para a Holanda, para a Turquia e para o País de Gales, né? Que ali faz parte do Reino Unido, mas é porque tinha ido para a Inglaterra, né? E depois eu fui no País de Gales. Ah, Bom, eu e acho o que que é que você uma das. achou de cada país? Para mim, a maior vantagem de estar aqui é você ganhar em euro, Aham. primeiramente, e a segunda é viajar. Porque realmente é muito barato. Por exemplo, você paga, igual eu falei no início, né? Você paga uma viagem de ida e volta, você consegue pagar 20 euros para Londres, para assim dizer. Eu acho que nessa viagem de Amsterdã eu paguei 50, ida e volta, no voo. Para Itália eu acho que eu paguei um pouco mais, eu acho que foi 60. Porque eu achei as promoções também, né, e tal. Mas, mas são nessa faixa aí. E como o custo de vida é mais ou menos parecido, então você não gasta muito e tal. Então você consegue aproveitar bastante, né? Consegue conhecer muita coisa, muito país. E vamos supor que você viaje para um país fora da Europa, né? Onde a corrência é tipo o Brasil, né? Por exemplo. Turquia não faz parte da União Europeia, porque a lira custa mais ou menos, 1 euro custa mais ou menos 7 liras, então você vê que o teu poder de compra lá é muito maior, né? Vamos supor que você vai para Tailândia, que é muito Tá maior quase ainda, igual o então, Brasil, né? Então a Turquia. É porque país também é emergente, né? é. É. Então, se você for para um país da Ásia, por exemplo, que a concorrência a diferença é muito maior, então você tem um poder de compra muito maior e você não precisa ser rico para Uhum. ter essas viagens e viajar bem, enfim, aproveitar bem, sabe? Isso A, mesmo. a questão de cultura, eu achei muito parecida, assim, acho que a Itália é o país que eu achei, assim, a Itália e a Turquia, óbvio, né? Mais diferente, assim, o povo um pouco mais caloroso, mas eu achei o perfil deles tudo meio parecido, né? Perfil europeu, assim, digamos. Entendi. Bem, pessoal, as minhas perguntas que eu tinha para o Fábio era essa. Eu ia começar com outra, uma piadinha mais pesada ainda, mas a do programa eu acho que ia causar menos impacto para conflitos aqui, né? Sobre a gente fala muito igual brinca muito, né? De qual linguagem de programação é melhor. Lembrando que eu ia até fazer uma de PHP. O Flávio era programador, né? PHP aqui no Brasil, depois trabalhou com Java, né? E foi para trabalhar com Java, né? Tu tem saudade do PHP, Flávio? Ou você prefere ficar no Java aí? Cara, eu não. Bom, até que me comprometer agora. Eu não gosto de programar, para falar a verdade. Eu programo no que me paga. Então, Eu como o vou Java soltar tá me outra piada pagando. então, viu, Flávio? Ó, tu tá propício a ser um gerente de projetos então, viu, cara? O Talvez, quem pessoal sabe. brinca muito e fala assim, né, que gerente de projeto é um desenvolvedor que não deu certo, né? Então, polêmicas, né? Polêmicas. Não, por Brincadeira, enquanto eu viu? tô dando certo, por enquanto. Tomara que tenha nenhum gerente de projeto aqui para poder encher o saco. Bom, pessoal, alguém mais tem perguntas? As minhas esgotaram novamente. O Amanda perguntou aqui, para quem quer ir para o exterior, qual linguagem você acredita que tem maior disponibilidade? Quer saber do mercado de trabalho e linguagem de Então, programação. para cá, para Irlanda, que eu vejo, a minha experiência e o que eu vejo, né? Pode ser que outras pessoas daqui tenham uma opinião diferente. Eu vejo que tem um mercado muito grande para Java e .NET, primeiro. Depois eu vejo Python e PHP ali também e tal, né? São essas que eu vejo mais se destacando assim, aqui.
Na verdade, Cara, PHP eu nunca recebi nenhuma proposta para PHP. Eu já recebi de Java e de vez em quando eu recebo Python também, mas como eu não domino Python, então. Agora, .NET eu nunca recebi porque não tem no meu background nada disso, né? Mas eu vejo muita vaga assim. Na minha própria empresa tem vaga aberta para .NET e tal. Mas ao meu ver, é Java, .NET e Python. engraçado, você falando aí, né, igual assim, eu tirei licença também, né, do estado aí, e estou trabalhando remotamente com a empresa lá na Angola, né, e assim, lá é Java também, e assim, o governo, pelo que parece, pessoal, assim, geralmente o governo prefere muito, né, utilizar Java, né, como linguagem de programação nos sistemas, né, eu não sei se é porque também é uma linguagem mais antiga, ou alguma coisa do tipo, mas É antigo assim, observação. né? Assim, a visão que a gente tinha do Java há 10 anos atrás, hoje está totalmente obsoleta, né? O Java se mostrou que, bom, depois que a Oracle comprou então, se mostrou que está bem atual, digamos assim. Está acompanhando algumas outras, é óbvio que depende muito do problema que você tem para resolver, né? Dependendo do problema, você vai aplicar Python. Lá na empresa mesmo, igual eu falei, tem COBOL ainda, o pessoal usando COBOL e tal, para algumas soluções. Mas depende muito do problema que você tem, e aí você vai aplicar a linguagem que No for Meet mais passado, até, conveniente. até fizeram essa pergunta para mim, cara, sobre o mercado, né, para quem quer seguir o desenvolvimento aí com COBOL ou com alguma outra coisa que seja de linguagens antigas aí, né? Tem mercado aí para como Então, é eu que vou tá? fazer um adendo, Eles estão eu vou fazendo fazer um aquela adendo, mudança. não, eu vou fazer um adendo porque eu falei que tem COBOL lá, tem, só que a previsão deles é para que daqui até Ah, isso aí. 2024, por exemplo, eles eliminem o uso de COBOL lá na Receita Federal daqui, né? Porque, porra, né? Não tem ninguém. Tem, é, Não tem ninguém, não tem, Programadores, exatamente, exatamente. exatamente. os Não tem programadores gente para COBOL trabalhar, correram então é melhor tudo. você. Ó, É, falando de tecnologia, o que eu tenho visto crescer aí é muita vaga para a galera de DevOps, infraestrutura. O cara que sim. manja muito de rede e manja um pouco de programação e manja de automação. Então o cara tem que subir um cluster com Kubernetes e tem que gerenciar aquele negócio todo lá. Cara, Kubernetes é tudo bom, mas é complicado pra caramba. Mas funciona quando tá bem configurado. Aí, outra coisa que eu vejo também é Go, linguagem Go, vejo muita vaga. Sim, verdade. Uma que está crescendo bastante agora é Rust. Rust é uma linguagem de programação criada pela Mozilla, é uma linguagem, diferentemente de Python, PHP e Java, é uma linguagem compilada, Rust. Então, e o diferencial dela é que ela protege você de fazer merda relativo a vazamento de memória. Então, tipo, era um problema que o Firefox em si tinha, que é com vazamento de memórias e outras coisas assim, que causavam problemas de segurança sério e outras coisas. E o Rust, eles desenvolveram uma linguagem que é concorrente de Go, né, para processamento de carga muito grande e outras coisas assim, com esse foco. É uma linguagem que eu vejo que está crescendo bastante, tá dando, parecendo muita coisa interessante. E é Outro, assim, aí assim, você tem que ter a balança, né? Você pode ver o que o mercado está querendo e você pode tentar prever o futuro e ver o que o mercado vai querer, né? Porque você sabe, né? Quem chega primeiro pega o passo mais verde lá, então. Hoje, por exemplo, você citou Go aí, eu fiz uma entrevista para uma empresa uma época que ela, tipo assim, ela queria me contratar, não, me contratar não, queria contratar a pessoa e a pessoa não precisava saber exatamente Go, não, eles iam fazer o treinamento lá, né? Então, às vezes tem muito isso também de empresas que você não precisa saber exatamente a tecnologia lá, eles te dão um treinamento. Basta você ter um background, sei lá, de uma linguagem. Eu vejo algumas aqui, Shopify. Tem um. às vezes não bota exatamente a linguagem, mas coloca uma linguagem com orientação a objeto, por exemplo. Então isso aí cara, Um amigo sobre meu foi contratado, ele trabalhava no Banco Mundial nos Estados Unidos, e aí devido a essa treta da pandemia lá, né?
acabaram com o projeto dele para focar totalmente nas vacinas lá. E aí, né, ele rodou. E aí ele falou, cara, eu não quero mais voltar para o Brasil. E aí ele fez, igual você, uma centena de processo seletivo lá nos Estados Unidos mesmo, ele já estava morando lá. E aí no final ele foi para o Canadá, lá no Shopify, que é a plataforma grande de e-commerce. Eu acho que fora da Amazon, acho que o Shopify é um dos maiores para plataforma de e-commerce mesmo, não tipo marketplace, outras coisas assim. E aí, tipo, ele não manja nada de Ruby, mas ele passou num processo seletivo para Ruby, entendeu? Ele é programador Python e Elm. Elm é uma linguagem de programação para front-end, que é muito doideira. Eu vejo um certo futuro se esse negócio continuar ficando massa desse jeito. Hoje o mercado de trabalho está com essa necessidade tão grande, né, que às vezes o cara prefere aí dar um tempo aí de 3 meses aí para o cara aprender algum framework, linguagem nova, né, e contratar o cara. Você falando aí sobre essa questão dos programadores, COBOL e tudo mais, e sobre tentativa também, né, você falou assim, enviei 150 lá, né, tentativas. A maioria das empresas abre também processo seletivo, às vezes já tem um cara, sabe, de indicação, eu já vi muito isso aí, a empresa tem já um cara indicado, só que ele quer falar que fez um processo seletivo, aí ele vai e abre, só que vai passando as pessoas no processo seletivo e acaba pegando no final quem foi indicação, né. Eu mesmo, quando tirei a licença, eu acho que eu submeti meu currículo em torno foi de 30 a 40 empresas. E nessas 40, mais ou menos, eu tive um retorno mais ou menos de umas 7. Aí eu fiz umas 5 entrevistas. Aí no final das contas eu fiquei indeciso em 3 e acabei topando uma parceria da empresa da CRP, né, com a empresa da Angola, porque eu achei mais interessante você trabalhar, né, para fora, com experiência diferente. Hoje eu converso ali com os angolanos, com gente de Cuba, indiano também, então tem gente de tudo que é etnia, eu acho bem interessante isso, está sendo uma experiência bem bacana para mim, né? E você falou aí dessas mudanças do mercado, né? Uma das entrevistas, eu fechei para trabalhar para uma empresa chamada Matera, e uma pergunta que eu fazia sempre para a empresa era o seguinte: quantos colaboradores na área de TI tem na empresa? Porque eu queria uma empresa grande para poder, né, ganhar uma experiência de empresas grandes, né? E geralmente as experiências que eu tenho são empresas pequenas e eu queria ter uma empresa grande. E essa matéria, o que ela está fazendo? É uma empresa que ela tem uma solução pronta para banco, né? Qualquer fintech que quer fazer, e banco também grande, eles prestam serviço para Itaú, entre outros bancos aí, e bancos pequenos também. E eles estão fazendo essa mudança, pegando procedures, pegando linguagem antiga, mudando para microservices e tudo mais. Onde que eu quero chegar? Quantas pessoas que, assim, você tem a noção de quantos colaboradores que tem na sua empresa aí na Irlanda? Ela é grande? Como é que ela é pequena? Então, eu estava em dúvida ainda se eu ia citar o nome da empresa ou não, mas, enfim, eu acho que não tem problema, né? Eu trabalho para a Version One aqui. Ela tem em torno de 1.300 funcionários. Bom, dentro desses 1.300 é óbvio que tem uma parcela maior que é de desenvolvedores, gente da área de TI, tem pessoas da parte executiva, da parte de RH e tudo mais, né? Essa empresa, ela está tanto aqui na Irlanda quanto na Inglaterra e também na Índia. São nesses 3 países, por enquanto. Pessoal, mais alguém quer fazer uma pergunta para o Flávio? A gente pode finalizar o nosso bate-papo. E aí? Já que minha cerveja já esquentou. Só conversando e não encheu o pote. Eu sou curioso aí como é que é o pagamento de impostos. Então, Como é que é? Tira direto do salário, você mesmo que tem que fazer? Não, tira de... bom, para quem é autônomo, eu não sei e tal, né? Mas para quem, igual nós empregados, o equivalente a CLT, eles já descontam diretamente no salário, na fonte, né? Então, no fim, você não precisa declarar igual a gente faz aí no Brasil, né? Vai fazer declaração. A não ser que você tenha
coisas, por exemplo, tem um aluguel e tal, né? Aí sim, é óbvio que você vai fazer a declaração lá e pagar o imposto referente àquilo. Mas no meu caso já recebo o dinheiro já enxuto. Sem, igual aí no Brasil mesmo, a gente já recebe enxuto, né? Sem, Já, já imposto com os retido na descontos. fonte. Você disse que o imposto aí é progressivo, né? Qual que é o teto máximo de cobrança de imposto de renda no final? Eu acho que eu. Não, é tipo assim. Eles começam com 20%, depois vai. Até um. Por exemplo, você ganha 3 mil. Desses 3 mil, 1.700, que é mais ou menos o salário mínimo, né? 1.700 eles vão descontar 20%. O restante, os 1.300 restantes, eles vão descontar 40% desses 1.300. E aí vai ser o seu salário final. Não, acho que os 40% é um limite, eu não Ah, tenho entendi. certeza. Mas é meio que tipo assim, né? Todo mundo que ganha um salário X vai ter esse desconto aqui, todo mundo igual. Quem ganha mais do que isso vai ter um desconto maior. Entendi. Acaba que fica talvez mais justo, não sei, talvez. Não, Do ponto de vista social, né? eu vejo que na Europa ali, a maioria dos países, a carga tributária é um pouco bem, aliás, é bem maior do que o Brasil, só que é tipo, pelo que eu entendi, são menos impostos, mas a quantidade é maior, então você acaba tendo a impressão que é maior. É. E o segundo ponto é que você paga o imposto, mas você tem retorno. Pelo menos É. você tem a impressão mais de retorno do que aqui no Brasil. Não, por exemplo, é igual você falou aí também, tem. Talvez o imposto é alto no salário, mas, por exemplo, não tem imposto na comida básica, assim, né? Arroz aqui, por Não tem imposto exemplo. no consumo. 1 quilo de arroz você paga 1 euro, mais ou menos, né? Tipo, você não paga um quilo de arroz com R$ 1. Por aí vai, né? Esse tipo de coisa assim. Ovo também é barato, enfim, mercado no geral é barato, né? Carne é caro. Carne bovina. Frango é mais em conta e tal. E carne de porco aqui também é mais barato. Carne de, sei lá, ovelha também é barato. Tem O que eu muito vejo a galera ovelha que aqui. mora fora do Brasil que reclama é que é dificuldade de carne, né? Carne, porque você cresce comendo churrasco aqui no É, Brasil. E a outra é de frutas frescas. sim, e a variedade de fruta também é complicada aqui. Porque não tem essa variedade que a gente tem no Brasil, É né? Você frio, acha né? um. Não. Um clima Não, banana aqui, por exemplo. Você tem um tipo de banana, não sei se vem da Índia ou do Brasil, mas é um tipo de banana só. Aí tem uma variedade de banana, uma variedade de manga, uma variedade de. Aí deve ter Enfim. muito pescado também, né? Porque é no litoral. Tem muito peixe aqui, mas a cultura da Irlanda não é. Bom, apesar de um dos pratos principais aqui ser o fish and chips, que é peixe, a cultura deles de comer peixe não é tão assim, não. Eles são mais da carne de vaca mesmo. Batata aí, É, batata também. Batata também. Mas aqui tem muita carne de vaca porque tem um mercado de produção irlandês, sabe? Então o pessoal tem muita carne aqui. Só que é diferente da nossa carne. A carne aqui é mais cara mesmo, mas não tem tanto hormônio, esse tipo de coisa, né? No Brasil se aplica bastante, né? Beleza. Pessoal, eu vou parando a gravação por aqui. A gente não vai parar o bate-papo, só porque já está estendendo mais de 1 hora aí de conversa, né? E eu queria dizer assim, né, que semana que vem a gente vai ter outro convidado também. Esse é da Suécia. Eu estava conversando, ele já falou assim, não, eu quero já começar a semana que vem, pode ser? Eu falei, não, pode ser, semana que vem a gente já faz o encontro, conversa. E eu só estou vendo ainda a questão de horário, né? Porque como que é cada um num país diferente, a questão de horário também tem que ficar melhor para o convidado, né? Então não percam, esse vídeo aqui ele vai estar no YouTube, depois eu também vou compartilhar com vocês, para vocês compartilharem aí com outras pessoas que têm interesse, saber como é que é o mercado de trabalho da Irlanda e conhecer mais o Flávio aí, que vai ser agora o nosso contatinho na Irlanda, viu? Beleza? Abraço, pessoal, e eu vou só pausar aqui a gravação.